saudações cordiais alfa-sirianas a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e aqui estou para gravar mais uma videopalestra gratuita para todas as pessoas que compõem a audiência do nosso canal em YouTube. E o tema que iremos trabalhar em nosso encontro de hoje é justamente aporofobia e aporolatria, os princípios da liberdade e da escravidão. Existe um grande axioma da nossa vida que talvez represente o ciclo vital das nossas existências no que tange a nossa realidade ancestral. E esse axioma se define como pai rico, filho nobre e neto pobre. Por que as coisas são assim? Isso me faz conectar-me com algumas memórias da minha juventude em São Paulo, justamente porque eu era um filho de um juiz com uma dona de casa, tinha um certo padrão de vida, morava nos Jardins, estudei sempre em colégio particular, depois fui fazer faculdade, então eu era um autêntico produto, eu era um autêntico fruto da classe média. E eu me lembro perfeitamente quando eu tinha ali entre os meus 20 e 24 anos de idade, que foi quando essa perpetuação na classe média se deu através dos meus empregos, a aquisição financeira, a compra de automóvel, entre outras coisas, que faz você sentir que você está deixando de ser pobre, está se tornando mais próspero. Porém, eu me lembro perfeitamente de que para mim era algo temeroso, porque eu percebia que eu era da classe média, olhava para a empregada doméstica, olhava para o porteiro do prédio, olhava para as pessoas das quebradas que eu conhecia, ia lá visitar, e eu ficava me perguntando, poxa, para onde eu vou? Porque para manter isso que eu tenho, com o salário que eu ganho, eu nunca vou conseguir ter isso que a minha mãe tem, porque esse apartamento vale tanto, porque isso, porque aquilo. Então o medo de ir para a classe C, sempre foi um fator na minha existência que creio que me identificou como um neto pobre, Ainda que para quem era pobre, estava me vendo ali, morando nos Jardins, fazendo faculdade, etc e tal, eu era o filho nobre. E é aí que surge isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, que é justamente a aporofobia e a aporolatria. Para quem não sabe, a aporofobia é um termo que foi cunhado por uma escritora, se não me engano, na década de 80, que diz respeito justamente à repugnância, ao rechaço, à alergia, ao temor obsessivo, tanto para com a pobreza como para com as pessoas pobres. E a aporolatria é um termo que não existe no dicionário, mas foi cunhado por mim, em nome dos nossos médicos, justamente para que as pessoas compreendam o amor, a paixão, o vício, a necessidade, seja de miséria, seja de pobreza, seja de dificuldade, problemas, entre outras coisas, que faz com que as pessoas, por vezes de maneira inconsciente, idolatrem todo esse sistema de vida que perpetua mais sofrimento do que felicidade na existência delas. Então é muito importante que as pessoas em geral tenham claro na mente delas o que é riqueza para elas. Justamente porque os conceitos de riqueza que se praticam hoje na realidade presente em que nós vivemos não tem nada a ver com os conceitos de riqueza que se praticavam no século XVIII, no século XVII, no século XIII ou há 3 milhões de anos atrás. Justamente porque no passado a riqueza ela não estava relacionada hoje com o simples acúmulo. Então, assim, no passado, uma pessoa que tinha luz elétrica, uma pessoa que tinha água quente, uma pessoa que tinha um abrigo confortável para dormir ou um fogão de lenha para fazer sua comida, No passado, tudo isso configurava a riqueza das pessoas. No passado, a riqueza estava relacionada com sabedoria. No passado, a riqueza estava relacionada com o conforto. Nos dias em que nós vivemos, a riqueza está relacionada com duas coisas apenas. Primeiro, fama. E segundo, o acúmulo de dinheiro que a pessoa tem numa conta bancária. E isso faz com que o conceito primordial de riqueza, que era a ausência de pobreza, deixe de existir. E por isso nós vemos pessoas oriundas da pobreza, do terceiro mundo, etc e tal, acumulando um monte de dinheiro, tendo um monte de fama, mas através de uma música de lixo,
né? Então, assim, ao invés da pessoa enriquecer o conhecimento musical dela, ela usa o pouco conhecimento pseudo-musical que ela tem para fazer um sucesso enorme com pessoas que não têm conhecimento musical e que, graças a essa ausência de conhecimento, vão achar que aquele pouco conhecimento do cara que faz reggaeton, do cara que faz rap, do cara que faz trap, é um conhecimento incrível e que aquele sujeito narcisista vestido de forma ridícula é um grande artista. E não é assim que as coisas acontecem, né? Então é muito importante que nós vejamos como a riqueza foi desenvolvida no passado, né? Como os nossos avós, como os nossos ancestrais se tornaram pais ricos para que nós pudéssemos ser filhos nobres e como esse filho nobre está sempre sujeito a se transformar em neto pobre. E para que isso não aconteça, é preciso que as pessoas desenvolvam conceitos a respeito de riqueza que estejam relacionados com valores morais e princípios humanos, justamente porque dinheiro você pode ganhar, dinheiro você pode perder, dinheiro você pode fazer, porque para ter dinheiro basta o banco fabricar, né? E por vezes as pessoas endinheiradas empobrecem 90% dos outros setores da vida justamente porque projetam essa ilusão de que o dinheiro é um fim e não um meio para se conseguir as coisas, né? Então lembrem-se disso, desenvolver valores morais e princípios humanos que possibilitem a você ser riqueza e não depender de ter, seja dinheiro, seja bens, imóveis, para sentir-se rico, né? E é aí que entra conceitos interessantíssimos que fazem com que a pessoa viva dentro dos princípios da liberdade, seja através da aporofobia, ou viva através dos princípios da escravidão, através disso que é a aporolatria. Então, no caso da aporolatria, né, a idolatria pela pobreza, pela miséria e pela dificuldade, o principal fator que perpetua isso na vida das pessoas é a caridade, que é um dos mais famosos princípios cristãos, né? Porque o cristianismo trabalha com o conceito de salvação, então para que as pessoas possam ser salvas, elas têm que praticar a caridade. E isso é uma mentira, isso é uma falácia, para que as pessoas, né, primeiro que ninguém precisa ser salvo, né? Isso é um conceito cristão que já introjeta a pessoa num determinado nível de existência inferior àquele que vai salvar ela, né? Então é muito importante que você não tenha claro que você não está aqui para ser salvo, você está aqui para ser feliz, né? Então, assim, a caridade ela está hermanada com a apolatria, né? A pessoa que espera caridade ou a pessoa que pratica caridade, ela precisa que a miséria e a pobreza sigam existindo de forma perpétua para que ela possa ser esse herói, esse agente da solução, entre outras coisas, que soa bastante hipócrita, né? Então, as pessoas que são aporolátricas estão sempre contando com um milagre na vida delas, feito por terceiros, e são adeptos, né, tanto da prática como do recebimento da caridade, quando na verdade a caridade não pode salvar ninguém. O que pode salvar as pessoas é a higiene, é o trabalho, a honestidade, os estudos, as escolhas corretas, né? Então, da mesma maneira que você tem a caridade e a aporolatria trabalhando juntas, né, e isso conforme os princípios cristãos de salvação, você também tem a liberdade e a aporofobia como os princípios da soberania humana. Justamente por quê? Porque o que a nossa sociedade faz, principalmente a parte pobre dessa sociedade, é obrigar você a gostar da pobreza deles, principalmente se você não é pobre, né? E claro, admitir que você não gosta de pobreza, né, ou incorporar a aporofobia, é o que vai fazer com que você encontre resultados diferentes da pobreza na sua vida. Agora a questão é, quem tem coragem de falar a verdade, né, para a pobreza? Então, quer dizer, quando o seu amigo está com mau hálito, você diz isso para ele, ou você finge que não e está tudo bem e continua convivendo com aquela pessoa, com aquele bafo horrível, né? Então, quando algo te incomoda, é preciso que você não ignore isso e se relacione com isso da forma mais honesta possível, né? Então, esses seriam os princípios básicos da liberdade: admitir que você não gosta de determinada estética, de determinada coisa,
né? E aí é dessa forma que o seu eu superior cria condições na sua vida para que você possa ter aquilo que é melhor do que aquilo que a pobreza está te impondo na vida. E mais importante do que simplesmente admitir que você não gosta, né, de pobreza ou de riqueza, no caso de quem é vítima de aporolatria, é o que vai permitir que você tenha resultados diferentes na sua vida e tenha consciência de qual é o seu papel, de qual é o seu lugar nesse ciclo vital que é o axioma da nossa existência: pai rico, filho nobre e neto pobre. Justamente porque se você é pai rico, tá tudo certo, você cumpriu com a sua missão, você tá bem na foto, e eu não tenho nada para dizer para você, né? Acredito que essa seja a missão de todo pai, de todo marido, de todo homem: enriquecer justamente para prover os seres que amam ele, que dependem dele, em teoria, dessa riqueza. E isso não é apenas financeiro, né? O financeiro se reflete dessa forma. Agora, se você é filho nobre, fique esperto, justamente porque você pode virar pobre, você pode ir para a classe C, você pode, né, ser o próximo Rafael do Polegar. E se você é neto pobre, você tem dupla, tripla obrigação de mudar, de trabalhar, de estudar, de prosperar, né? E uma coisa que é interessante é que talvez as pessoas que são neto pobre acabam sendo proibidas de receber ajuda pela lei do karma. Por quê? Porque as pessoas pobres que recebem ajuda ou caridade normalmente começam a trabalhar para transformar isso em uma fonte de renda perpétua, né? As pessoas pobres não se contentam com a lei da providência divina no momento em que ela atua, né? Elas querem que essa lei esteja trabalhando por elas o tempo todo, e por isso que os pobres sofrem tanto, né? Porque no final das contas a pobreza é uma invenção que faz com que as pessoas queiram ser patrões, né? Chefes das divindades, das inteligências superiores, né? E dessa forma põe Deus para trabalhar para ela, ao invés de fazer ela aquilo que ela tem obrigação de fazer por si mesma. Então, pai rico está bem na foto, filho nobre fica esperto porque você pode ir para a classe C, e neto pobre você tem a obrigação de mudar, de estudar, trabalhar e prosperar, e quem sabe até de jamais receber ajuda alguma, justamente para não transformar essa ajuda em uma fonte de renda perpétua, né? Em uma fonte de caridade. Agora, claro, existe um paradoxo aqui, porque o fato dessa pessoa que é neto pobre não receber a ajuda não quer dizer que ela não tenha que buscar essa ajuda. Todos nós, quando sofremos alguma ausência, alguma carência, temos a obrigação de buscar ajuda para que os nossos problemas sejam solucionados. Então veja que paradoxo interessante. Aquela pessoa que está proibida de receber ajuda, justamente para não transformar isso em uma muleta, é a pessoa que mais e melhor vai ter que ter a humildade necessária para pedir ajuda. Sabe para quê? Para que essa pessoa encontre e reconheça como trabalha a lei da divina providência. Então a pessoa é obrigada a ser humilde, né? Porque ela sabe que, ou seja, se ela está proibida de receber ajuda, ela sabe que ao pedir ajuda ela não vai receber. Ainda assim, ela é obrigada a fazer isso para reconhecer a lei da divina providência na vida dela, atuando através da humanidade. Lembrando que a lei da divina providência é a lei que atua juntamente com a lei da sintonia e da atração, a lei da harmonia, a lei do karma, que também é a lei de ação e reação. Então veja como a inteligência que governa o nosso mundo e a heliografia do nosso planeta é amável, é dócil, é justa. Né? Por quê? Porque você não vai poder pedir ajuda porque essa ajuda não vai vir. Mas quando você precisar pedir ajuda, você vai ter que ser humilde e pedir essa ajuda justamente para transformar essa realidade sua através da lei da divina providência e também da lei da atração. Certamente que você em sua família tem tanto pessoas que são aporofóbicas como pessoas que são aporólatras. Comenta aqui nos nossos comentários aqui embaixo se você sofre mais de aporofobia ou aporolatria, justamente porque a aporolatria cria muito mais atrasos para que as pessoas possam enriquecer do que a aporofobia. Então admitir que você não gosta de pobre e de pobreza, e você não precisa fazer isso para o mundo, basta você fazer isso para si mesmo, é uma maneira de você fechar o seu ciclo com essa realidade, né? E dar-se conta, né, da aporolatria, seja sua, seja de outras pessoas, e prosperar de verdade. Eu acredito então que seja isso: gente bonita, gente fina, gente bacana, gente elegante,
Espero que tenham gostado da nossa videopalestra gratuita sobre aporofobia e aporolatria, os princípios da liberdade e da escravidão. E não se esqueça que ainda estamos em mês de agosto, realizando o nosso agosto terapêutico e o primeiro grande festival de leituras energéticas. E na madrugada do sábado para o domingo, amanhã, dia 28, a 1h da manhã do Brasil, 5h da manhã em Portugal e 6h da manhã na Espanha, fazemos a última edição do Clube da Madrugada. Se você não teve a oportunidade de participar do Clube da Madrugada, as nossas lives em novo horário durante o mês de agosto, saiba que está convidado, vai ser um prazer compartilhar tempo, espaço e também ideias, conhecimentos, verdades para com a nossa pequena e nobre audiência aqui em nosso canal em YouTube. Então é isso, aguardo a presença de todos no Clube da Madrugada e me despeço dessa nossa maravilhosa videopalestra sobre aporofobia e aporolatria, os princípios da liberdade e escravidão. Seguimos em contato e trabalhando. Muito obrigado a todos. Saudações cordiais alfa-sirianas.